rebanho, eles tendem a destruir as ovelhas no seu coração e na sua fé. Por isso, a nossa conduta como líderes é tão fundamental. Lembrai-vos dos vossos guias. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, as situações de extremos, as situações de divisões e quebra, que muitas vezes podem acontecer por razões legítimas, acabam acontecendo por razões não legítimas, porque o rebanho de Deus deixou de ser devidamente pastoreado. Às vezes isso acontece quando os líderes não seguem o modelo de Jesus Cristo para liderar, e não seguindo o modelo de Jesus Cristo para liderar, eles se tornam aquilo que Cristo não queria que eles fossem. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. No corpo de Cristo não tem maiorais. No corpo de Cristo não existe esse tipo de autoridade dominadora que leva alguém a agir contra a consciência diante da palavra de Deus. Mas no corpo de Cristo, a autoridade é uma autoridade persuasiva, conduzindo a enxergar na Escritura a verdade, a fim de que, assim, o povo de Deus caminhe nos passos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua: não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual o modelo de Jesus? O modelo de Jesus é simples. Exerçam a sua autoridade com amor e com serviço. Todo o nosso ato de liderar deve ser tratado como uma forma de ministério e nunca de tirania. Nossos papéis de liderança têm que ser desempenhados com grande amor. E nós precisamos aprender a fazer todas essas coisas com mansidão, com verdade, com firmeza, porque esse é o significado de mansidão. Mansidão é usar a força certa naquilo que for preciso, naquilo que for necessário. Um homem considerado manso nas Escrituras é Moisés, porque ele sabia usar a força certa no ato de liderar. Mas em qualquer caso, não há lugar para tiranos, não há lugar para personalidades autoritárias, porque o líder é aquele que tem a obrigação de governar e proteger. Assim como um pai exerce a sua obrigação cuidando dos melhores interesses dos seus filhos e não como um tirano, assim os líderes na igreja, e por que não dizer, deveriam na sociedade exercer esse tipo de autoridade. Quando a Escritura reconhece que há os guias e que há aqueles que devem ser guiados e liderados, a Escritura não está nos apontando para diferentes qualidades de pessoas, mas para diferentes vocações dadas pelo Senhor Jesus Cristo e instrumentalizadas pelo Espírito Santo de Deus. Outro ponto importante que nós precisamos levantar é que esse tipo de liderança, esse tipo de obediência a essa liderança deve obedecer limites que são muito claros. Aqui existe um outro perigo, porque o líder, o guia, ele pode tomar tal forma na vida de uma pessoa ou de um grupo que começa a
trabalhar coisas que ilegitimamente ele as toma para si. Eu creio que a obediência, sobretudo, é exatamente na persuasão das coisas da alma, da vida, de forma geral, mas o velar pela alma é muito direcionado à ideia de vida espiritual. Abraham Kuyper, o grande filósofo reformado, nos fala em uma de suas palestras sobre as chamadas esferas da soberania, ou esferas de soberania. É como se nós olhássemos para o mundo e encontrássemos determinadas coisas que Deus mesmo estabeleceu e deu para cada uma delas uma esfera, uma área de soberania que essas instituições devem exercer. Então, o governo tem a sua esfera de soberania, a família tem a sua esfera de soberania, a igreja tem a sua esfera de soberania, uma autoridade que foi delegada por Deus, onde nenhuma delas deve suprimir, tiranizar ou ser parasitária das outras. E o corpo de presbíteros da igreja precisa entender isso com muita clareza, porque as esferas de soberania são fundamentadas exatamente no conceito da soberania de Deus, o seu controle absoluto sobre o universo. E foi Kuyper que disse em uma de suas palestras que não há 1 centímetro sequer em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. Então, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, ele delega essas esferas de soberania. E então é aí que nós podemos trabalhar, por exemplo, na interpretação de Romanos, quando Paulo nos orienta a obedecer às autoridades, que nos orienta a seguir as autoridades civis, né? Cada uma dessas esferas foi criada por Deus e é responsável diante de Deus por aquilo que faz do seu âmbito. E elas não devem se intrometer umas nas outras. É isso que vai permitir com que o nosso pastorado do rebanho, da igreja de Deus, não se intrometa em determinadas coisas que Deus não me deu a autoridade para me intrometer. Então, o conselho da igreja não pode escolher o que é que os filhos dos crentes vão comer, porque isso não lhes diz respeito. As esferas precisam ser muito claras. A igreja, como instituição, não deve apontar ou se intrometer em coisas que são trabalho do Estado, a não ser que algum motivo específico nos chame como voz de Deus para lidar com isso, como sempre foi o caso dos profetas. A nossa própria confissão de fé é muito clara. Quando trata dos concílios, dos sínodos e concílios, no capítulo 31, no item 4, ela diz assim: os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica, nem devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários, ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Observam aqui que a nossa confissão traça com muita clareza esses círculos, essas esferas de soberania, e assim o conselho da igreja tem que entender que existe um âmbito sobre o rebanho de Deus que ele é responsável. E que muitas vezes ele não pode interferir na família, por exemplo, mas ele deve chamar aquele que governa a família exatamente para orientar, para convencê-lo, para persuadi-lo daquilo que a palavra